No começo desse capítulo aqui, eu decidi fazer um apanhado de alguns conceitos que teoricamente são vistos no ensino fundamental, mas que eu decidi, então, recolocar eles para a gente poder pegar o fio da meada para fazer a continuidade do assunto de ensino médio, né? Quando a gente for entrar em razões trigonométricas. Então, vamos primeiro dar essa revisada aqui em alguns conceitos do ensino fundamental. Então, a primeira questão. Com o auxílio da malha quadriculada a seguir, faça uma ampliação em 2 vezes do triângulo exibido abaixo. Tá? Então, está aqui a malha, está aqui esse triângulo, e aí quero fazer essa ampliação em 2 vezes. Eu vou dar nomes para esses 3 vértices aqui para facilitar a nossa identificação. Vou chamar esse vértice aqui de A, esse aqui de B e esse aqui de C. Tá? Então, eu vou até usar os poderes aqui do Paint e fazer uma linha, né, sem precisar fazer um traço torto aqui à mão livre. Tá? Então, olha só, essa linha AB aqui, repara só, eu posso olhar, aqui, deixa eu colocar de outra cor para facilitar. Ela é a diagonal desse quadrado aqui. Vê se vocês percebem. Tá? Um quadrado 2 por 2. Então, se eu quero agora duplicar, né, se eu quero fazer essa ampliação em 2 vezes desse triângulo, tá? Eu vou então começar desse ponto aqui, por exemplo. Vou chamar esse ponto agora de... Vou botar de vermelho aqui. Vou chamar esse ponto aqui de A', tá? E então agora vou transformar ele na diagonal de um quadrado duplicado, né? Que aí essa diagonal vai ficar duplicada, né? Então, em vez de ser igual aqui, o do AB, eu vou cruzar mais 2 quadrados essa diagonal, tá? Então, pronto. E aqui eu vou ter, então, o meu novo ponto B, que eu vou chamar de B'. E aqui no BC acontece uma coisa parecida, tá? Esse lado BC é a diagonal de um quadrado único, né? Então, agora, para eu determinar o meu terceiro ponto do triângulo, tá? Também vai ser a diagonal agora, só que de... Opa. Em vez de ser igual ao anterior, eu vou ter que duplicar. Então, pegar mais um quadrado aqui. Tá? E aí, pronto. Consegui o meu terceiro ponto. E aí tá feito, porque o terceiro lado vem de brinde, né? É só ligar o A' com o C'. Agora, eu também posso olhar as características desse segmento AC. Repara que ele é a diagonal não de um quadrado agora, mas de um retângulo 3 por 1. Percebeu? Esse retângulo aqui, ó, 3 por 1. Então, se eu dupliquei, então esse novo lado, C', precisa ser a diagonal de um retângulo não mais 3 por 1, mas agora o dobro. 6 por 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 2. Né? Então, beleza, está batendo, né? A diagonal desse retângulo aqui. E seria interessante a gente parar para observar esses 2 triângulos, o ABC original. Deixa eu colar ele aqui de novo, porque ficou muito... Seria interessante a gente parar um minutinho para olhar, para ver o que tem de interessante entre esses 2 triângulos agora. Uma coisa que é interessante usar aqui os poderes do Paint é que eu vou pegar... Eu posso fazer uma cópia ampliada desse triângulo original. Tá? Deixa eu colar ele aqui de novo. Se eu usar só a ferramenta de fazer o redimensionamento à mão livre aqui, tá? Eu corro o risco de deformar o meu triângulo, ficar tipo uma coisa assim, tá? O que não interessa, tá? Eu queria poder ampliar esse cara, mas preservando a proporção da figura original, tá? E a mão livre vai ser difícil conseguir isso. Mas aí tem uma ferramenta aqui no Paint, aqui de redimensionar, onde, aqui, ó, eu consigo manter a taxa de proporção, tá? Então, eu não vou ter essa deformação dela ficar mais esticada ou mais, né, mais esticada na horizontal, na vertical, eu consigo manter. E aqui ainda consigo colocar
a porcentagem de alteração, né? Então, vou colocar aqui, se eu pedir para duplicar, né, enunciado, eu vou colocar aqui 200, né? Tanto na horizontal quanto na vertical, vai duplicar aí 200%. E aí, eu posso tentar casar aqui com a figura que eu desenhei, para ver que, então, esse é o gabarito, né? Tá batendo aí com os pontos, os meus novos pontos A, B e C. A linha, B, linha e C linha, tá? Bom, então se bateu, deixa eu tirar aqui, para ficar com o meu vermelho aqui. E aí, uma coisa interessante é a seguinte, deixa eu pegar o triângulo original, tá? Claro que, quanto ao tamanho dos lados, a gente sabe que duplicou, né? Aqui o lado AB, né? Vai só até a metade do A', B', né? Assim como o AC, né? Esse lado AC vai só até a metade do A', do A', C', tá? Mas também uma coisa que eu posicionando aqui, dá para ver que é interessante, que o ângulo A é o mesmo nos dois triângulos, né? Tanto no pequeno aqui, obviamente, e nesse triângulo grande, mesmo o triângulo sendo 2 vezes maior, os ângulos internos não mudam, tá? Se preservam. Percebeu aqui, ó? Agora o ângulo C do original, eu consigo encaixar perfeitamente com o ângulo C' do triângulo aumentado, tá? Então eu sempre consigo encaixar a versão menor na versão maior, né? Em cada canto, tá? E aí, isso tem um nome, tá? Essas figuras que podem ser obtidas como uma cópia ampliada, né? Preservando, tipo uma Xerox ampliada, né? Uma cópia ampliada preservando essa proporção, ou uma cópia reduzida, né? Eu posso pedir aqui também, em vez de aumentar, nesse redimensionamento, eu posso pedir para diminuir, vou pegar aqui, sei lá, metade, né? Então agora é o contrário. Agora o original é que é 2 vezes maior do que esse que eu fiz agora. E realmente mantém os três ângulos, internos eu consigo encaixar, né, em qualquer um desses outros triângulos, né? Qualquer dessas outras duas cópias, né? Tanto a cópia original quanto esse ampliado. Então, quando eu tenho isso, tá? Um par de figuras que são obtidas por essa cópia ampliada ou cópia reduzida, tá? A gente fala que essas figuras são semelhantes entre si, tá? Eu estou falando aqui uma noção intuitiva da coisa, tá? Existe uma definição bonitinha para isso que eu já vou mencionar logo logo e que não é difícil de entender, né? Só essas ideias que a gente viu aqui, né, já são suficientes para a gente entender a definição de figuras semelhantes. Mas vou deixar uma atividade aí para vocês praticarem. Eu vou pegar um outro exemplo aqui, tá? Porque não precisa ser só com triângulo. Pode ser com qualquer figura, tá? Eu vou pegar então aqui um outro polígono, um quadrilátero bem esquisitão, né? Tem 4 lados, né? 1, 2, 3, 4, tá? E aí também coloquei aqui numa malha, vocês podem tentar ampliar, sei lá, ampliar em 3 vezes, por exemplo, tá? Eu vou dar um print nessa tela aqui, e aí eu exponho ela com a tela toda, para vocês então poderem também, se quiserem, dar um print nesse vídeo e aí poder tentar desenhar no Paint também como seria a versão ampliada dela. Então tentem fazer essa ampliação em triplicar aquela figura. E agora, sim que eu vou falar da definição de figuras semelhantes entre si. A gente fala, em especial, eu vou falar aqui de polígonos, que é o que a gente vai usar, né? A gente vai usar mais de triângulo, mas a definição é a mesma para qualquer outro polígono, né? Como foi esse quadrilátero que eu mostrei aí ainda agora. A gente fala que 2 polígonos são semelhantes entre si, tá? Quando eles possuem os mesmos ângulos internos. Então, aquela coisa que eu falei aqui, eu consigo encaixar, tá, cada ângulo desse triângulo em cada ângulo respectivo desse triângulo copiado, desse triângulo aumentado, tá?
Então, possui os mesmos três ângulos internos, tá? E quando possuem lados correspondentes em mesma proporção, tá? Então, o que são os lados correspondentes? Nessa figura aqui que eu desenhei, o lado A', B', eu estou fazendo ele o correspondente ao lado original, que eu chamei aqui de AB. Então, esse lado A', B' tem o dobro do tamanho do lado AB. Tá? E aí, com todos os outros pares de lados correspondentes, também vai ser nessa mesma razão de o dobro. Tá? Então, o B', C' é o dobro do tamanho do lado BC, e o lado A'C' também tem o dobro do tamanho do lado AC. E a mesma coisa vai acontecer com aquele outro polígono lá que eu sugeri para vocês triplicarem. Todos os pares de lados correspondentes vão estar sempre nessa mesma razão de um o triplo do outro. Ou, né, aquele menor vai ser um terço do maior, né? Assim como esse original aqui vai ser sempre metade do triângulo maior, né? Então, eu sempre vou ter lados correspondentes na mesma proporção.